Bom dia a todos. Eu sou Tamara Teixeira, sou enfermeira oncologista e é um prazer estar aqui nesse último dia de TJCC, Todos Juntos contra o Câncer. Hoje nós vamos falar de um painel muito importante para todos nós. Nós sabemos que o câncer é uma doença de alta complexidade e que o padrão ouro para o cuidado das pessoas com câncer é o cuidado multiprofissional. A atuação das equipes multiprofissionais em oncologia promove melhores resultados para os pacientes, já que o paciente é colocado no centro do cuidado por um prisma da integralidade. Então, assim, nós consideramos todos os aspectos relacionados ao diagnóstico, ao tratamento, mas também todo o contexto biopsico-sociocultural e espiritual dessas pessoas com câncer. Alguns dos resultados que nós podemos ver com a atuação de equipes multiprofissionais são maior agilidade para o início do tratamento, são melhor controle de sintomas, melhor qualidade de vida e, consequentemente, uma melhor adesão ao tratamento. Por isso, hoje, nós teremos esse painel tão importante com o título A Multidisciplinaridade na Jornada do Paciente, da Adesão do Tratamento à Qualidade de Vida. E hoje eu gostaria de apresentar esse time fantástico que vai estar aqui conosco. Então, gostaria de chamar aqui para vocês a nossa grande doutora Sabrina Chagas. Ela que é oncologista clínica, vice-presidente e idealizadora do Instituto Nosso Papo Rosa, membro titular da Academia de Medicina de Reabilitação e oncologista da Oncologia DOR. Doutora Sabrina, bom dia, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra estar nessa roda de conversa, né? Porque a gente estava conversando ali um pouco e vai ser uma conversas necessárias. Eu sou oncologista clínica, ontem eu aprendi na mesa de survivorship que os familiares também são sobreviventes. Então, meu pai teve câncer de mama e foi daí que eu comecei a estudar medicina integrativa. Eu fiz medicina integrativa, hoje eu dou aula de oncologia integrativa no Einstein. E eu também criei o Nosso Papo Rosa para promover rodas de conversa, né? Então, essa interação de paciente com um profissional de saúde, com todos os profissionais, né? E não só os que a gente pensa de primeiro, a gente precisa conversar. E um ponto interessante que a gente vai falar muito aqui é que tão importante quanto ser multi é esses profissionais conversarem, né, entre si. Então, é nisso que eu acredito, nessa medicina humanizada, nesse tratamento completo, né, integral, e vai ser lindo. Obrigada. Nós que agradecemos, estamos ansiosos para bater esse papo, então, não é? Mas também hoje temos a grande Tânia Toneser. A Tânia, que é fisioterapeuta, mestre pela Universidade de São Paulo, especialista em fisioterapia oncológica e linfoterapia pela ABFO COFITO. Fundadora do Oncomovimento, para reabilitação física e exercícios para pacientes oncológicos. Membro da ABFO e da American Physical Therapy Association, APTA. Tânia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tamara. Nossa, é uma honra estar aqui nesse papo com pessoas tão queridas, tão especiais, né? E é um papo de profissionais e de pacientes para pacientes, de profissionais para profissionais, de pessoas para pessoas. E como a doutora Sabrina falou, esse olhar tão importante que integra os saberes, os cuidados e que, na verdade, escuta o paciente e acompanha o paciente nessa jornada, né? Essa jornada da experiência do câncer. Então, eu sou fisioterapeuta, como a Tamara falou, e a minha grande paixão é a questão da atividade física, do exercício físico e o quanto isso faz a diferença nessa jornada do câncer, né? Então, essa é um pouquinho a minha mensagem. A gente vai bater um papo sobre isso aqui com os nossos... Com certeza, né? Viu? A lição já fica desde o início. A gente precisa se movimentar, hein, gente? Então, vamos lá. E ao lado da Tânia, então, está a Gabriela da Silva. Ela que é farmacêutica clínica do Hospital Israelita Albert Einstein e especialista em oncologia. Representante regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, a Sobrafo. Gabriela, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Tamara. Eu sou farmacêutica, como a Tamara me apresentou.
Eu sou apaixonada por cuidar, sou apaixonada por pessoas. E para mim é um enorme prazer estar nessa mesa com essa equipe tão linda, né, de profissionais com tanta experiência. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho, não só sobre a nossa experiência como profissionais da saúde, como paciente, mas também como familiares, né? Então eu agradeço o convite e estou bem ansiosa. Ai, vai ser muito. Não pede por esperar. Já está sendo muito legal, né? E ao lado da Gabriela temos o ilustre, a nossa estrela do nosso painel, o André Torres. O André, que é ex-paciente de leucemia aguda, que é transplantado de medula óssea, fundador do Caçadores de Medula e membro do Comitê de Pacientes da Abrale. André, bom dia. Bom Seja dia. muito bem-vindo. Bom dia, coisa boa, né? Oportunidade maravilhosa de estar aqui. A gente, como ex-paciente oncológico, tem uma oportunidade dessa, estar conversando com profissionais, estar conversando com pessoas que estão envolvidas na causa, para mim é muito importante e realmente me faz ter aquele sentimento de utilidade do pós-câncer. Mas eu tenho 36 anos, eu tive leucemia aguda em junho de 2018. Na época eu estava no auge da minha carreira profissional, estava voando, eu trabalho na área de vendas. Então na época eu não queria parar, comecei a sentir algumas dores de cabeça, comecei a sentir algumas febres. Mas como eu disse, trabalho na área de vendas, quem trabalha na área de vendas não quer parar nunca. Mas como persistiu e por insistência das mulheres da minha vida, da minha mãe, da minha esposa, você tem que ir no hospital, você tem que ir no hospital, eu fui. Chegando lá, achando que tinha sintoma de virose, o médico já me internou, você tem uma doença no sangue. No final do dia eu já sabia que era a leucemia, foi tudo muito rápido, o chão se abriu. Mas eu aprendi naquele primeiro momento que sim, a notícia ruim também pode bater na sua porta, você não está isento disso. A gente acha que câncer só vai acontecer no vizinho, num familiar muito distante. Eu aprendi isso no primeiro momento. As coisas aconteceram muito rápido. Eu descobri que eu precisava de um transplante de medula, eu não sabia nada sobre o assunto. Eu tenho 2 irmãos, eles não foram compatíveis, não resolvi isso dentro de casa, a questão do doador. Tive que buscar um doador fora e começou as campanhas. E aí, por conta das campanhas, minha esposa levou meu filho, que na época tinha 1 ano, colocou uma plaquinha nas costas dele, muito despretensiosamente, uma plaquinha muito simples, não sei se alguém já viu essa foto por aí. Um menino muito pequeno, de 1 ano, com uma plaquinha nas costas, caçador de medula. Então a minha história ela é repleta de heróis. Então o primeiro herói que apareceu foi meu filho, que ele se tornou o super caçador de medula. Eu entendi que naquele momento meu filho, mesmo sem saber, ele estava lá fora tentando salvar a vida do pai. Então começou realmente a verdadeira caçada para encontrar meu doador. Deus enviou meu doador. Na realidade, uma doadora eu já conheço, que aí entra mais uma heroína. Então hoje eu já a conheço, ela é linda, maravilhosa. Foi um ciclo que foi fechado, então eu encontrei minha heroína e, logicamente, também vários heróis que passaram na minha vida que faz parte da equipe Multi. Então, essas pessoas que eu falo de equipe Multi, que fazem parte da vida do paciente, eu gosto de dizer que eles, primeiramente, precisam ser gente boa. Então, eu sou gente boa, então eu quero estar perto de gente boa. Então, essas pessoas precisam ser gente boa. Gente boa, nesse caso, especificamente, a gente está falando de pessoas humanizadas. Os pacientes vão conviver muito com quem está ali dia a dia. Quem tem uma leucemia aguda tem internações muito longas. Então, muitas vezes, a nossa família daquele momento são o pessoal da equipe Multi. Então, realmente faz toda a diferença o assunto que nós vamos bater hoje aqui. Ai, André. E agora, né? Como é que a gente segue? Tem que seguir, não tem? O Caio ajuda a gente, né, Caio? Então, eu queria apresentar, né, para vocês o grande Caio Batista. Ele que é psicólogo, mestre em ciências e especialista em psicologia hospitalar pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em saúde do idoso pela Universidade Federal de São Paulo. Psicólogo do Hospital São Luís da Rede D'Or, presidente da Estadual São Paulo, da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e membro do Comitê de Psicologia da Abrale. Autor e organizador do livro Psicologia e Psico-Oncologia em Transplante de Medula Óssea. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso painel. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui no TJCC e do lado de pessoas tão queridas e para falar um pouquinho daquilo que todo mundo bebe um pouco, né? Todo mundo bebe um pouco da psicologia, né?
bebe um pouco para falar de humanização, para falar da importância desse cuidado personalizado para o paciente. Eu acho que aqui estar do lado do André foi quase uma situação estratégica agora, né? Ele trazendo um pouco disso, porque eu acho que quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de tratamento oncológico, oncohematológico, a gente sempre está falando de um tratamento individualizado. Todo câncer, toda doença oncológica, ela é como uma digital, cada um vai ter a sua experiência. E essa experiência ela é marcante na vida não só do paciente, mas da família desse paciente que também vivencia a doença oncológica e também para os profissionais. Porque a gente fica tão perto o tempo todo e vira a segunda família, né? E a partir do momento que a gente tem a ideia de que a gente pode se tornar a segunda família dessa pessoa, a gente vê o peso da responsabilidade disso. E o quanto isso engrandece a gente, profissionais de saúde, como seres humanos, mas também como um profissional de mão cheia, né? Que são os profissionais que têm ali outras histórias e que vai ajudar aquela nova história que está chegando com aquele novo diagnóstico naquele momento. Então, para mim é uma honra poder discutir um pouquinho disso aqui hoje com pessoas tão especiais. Bom, gente, deu para sentir, deu para ter um gostinho aqui de tudo que está por vir nos próximos minutos de nossa conversa, né? Então, fiquem com a gente agora, porque eu queria passar a bola para a doutora Sabrina. Ela falou sobre a importância de como a equipe se relaciona, né, doutora Sabrina? Na sua visão como médica, como a equipe multidisciplinar pode favorecer esse cuidado integral do paciente? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu não consigo mais hoje desvencilhar o que eu caminhei como familiar do meu olhar de médica e, né, médica integrativa. Então, eu fico nesse meio, vendo o olhar de cada equipe, né, de cada parte do processo. E o que eu vivi com meu pai é médico também, e esse despertar meu para essa nova caminhada tem muito a ver com essa questão da gente ter escolhido os melhores médicos, né, que a gente já conhecia, que a gente considerava realmente, considera ainda pessoas especiais, mas essa falta de interação da equipe, a gente chama de esmeraldite, né, diz que quando o médico fica doente, ele tem todos os sintomas. Então, meu pai, ele pegou tudo que eu via ao longo da minha caminhada oncológica, juntou no potinho, tinha tudo, e de forma muito intensa. E como era necessário a gente ter uma equipe, e a gente tinha equipe, né? Porque ele tratou, graças a Deus, de uma clínica muito boa. Mas, primeiro, né, o paciente, muitas vezes, ele não entende da importância, né, de ter um fisioterapeuta cuidando do edema. Ele fez Taxol, então, Taxotere, ele teve um edema até raiz de coxa, ele não conseguia andar, ele teve uma fadiga absurda. Ele não queria ir para o psicólogo, porque ele é daquele que a gente chama de old school, né, ele é das antigas, ele não aceitava. E eu falava do psicólogo, eu falava do fisioterapeuta, ele tinha uma fadiga importante, eu falava do nutricionista para ele. E aí ele, eu não estou sentindo nem gosto, como é que você vai querer me falar o que eu vou comer? E aí eu só falando, né, o oncologista dele não tinha esse olhar, então eu era chata da familiar que queria inventar coisa para ele fazer no olhar dele, né? Então, foi quando eu me aprofundei mais na integrativa e percebi que se a gente tivesse, né, o oncologista falando, e um dia ele aceitou ir no fisioterapeuta, e aí quanto mais profissional a gente passa, por mais que a gente não tenha o entendimento da importância de tudo que o paciente pode fazer, né, porque ele tem o poder de muita coisa, né, ele pode tomar iniciativa, ele deve tomar iniciativa, e isso só é feito quando ele tem o entendimento. E aí, quando se passa por vários profissionais, cada um fala de um jeito, fala a mesma coisa de uma outra forma, escuta, né, porque muito da consulta, a consulta vai muito além do que a gente fala, né, a principal parte da comunicação é o escutar. Né? Então, cada profissional que escuta, acolhe as dores do paciente e, acolhendo essas dores, consegue direcionar. Aí passa por outro profissional que acolhe de uma outra forma, direciona, repete. E aí o paciente vai entendendo muita coisa. Né? Então, infelizmente, uma coisa que eu percebi e falei logo no começo, é que mesmo passando por vários profissionais, muitas vezes esses profissionais não conversam entre si. Então, a gente precisa conversar entre si, porque o paciente tem uma cultura, o paciente tem uma história,
tem as crenças dele. Então, ela percebe alguma coisa que muitas vezes na minha consulta eu não percebia. E pode ser o que ela percebeu que vai fazer toda a diferença quando eu for conversar com o meu paciente e tentar trazer um outro tratamento, trazer uma outra abordagem, né? De repente, ela fala de uma acupuntura para dor articular, para um anastrozol, para um letrozol, e aí ele não se sente muito seguro, e aí eu sugiro, e ela fala da acupuntura para ela, fala da drenagem, e aí outro que repete faz, aí o paciente volta e fala, nossa, mudou a minha vida. Então, quantas vezes eu falo para meus alunos que eu dou aula na faculdade também, que eu tenho os mantras sagrados para os meus pacientes, né? O mantra do exercício, porque a gente está num país, né, onde a maioria das pessoas são sedentárias. E mudar essa cultura é muito difícil. Então, o paciente entra, eu falo do exercício, ele volta um mês, eu falo do exercício, e aí eu falo diferente, eu falo de uma outra forma, e aí eu rio, eu brinco, eu dou bronca para ver qual o dia que ele vai conseguir virar essa chave. Água mole e pedra dura, né, doutora Sabrina? Exato. E aí, quando ele vira a chave, ele, doutora, mudou a minha vida. E aí fui eu que falei, foi ela que falou, foi o psicólogo. Mas você está fazendo exercício? É importante, porque ele vai aliviar suas tensões, vai diluir um pouco essa tristeza, porque muitas vezes os nossos familiares, né, eles também estão com seus medos, estão com as suas angústias, e aí não dividem com o paciente não quer dividir com eles, para não preocupar eles. Então, o exercício é uma forma da gente tirar um pouco essa energia. Então, a gente tem, às vezes, eu falo sempre da fadiga, que é o sintoma mais comum em mais de 80% dos pacientes, o cansaço. O tratamento da fadiga, ele vai além de um remédio, ele não pode ser um remédio, é um tratamento subjetivo. E aí o fisioterapeuta tem um papel, o psicólogo tem um papel, o educador físico também, o nutricionista. Então, nenhum tratamento é isolado e é associado sempre, né? Não é só, entre aspas, exercício, não é só alimentação, é junto. E junto a gente segue e consegue melhorar vidas. Com certeza, né? E aí a doutora Sabrina já deu até spoiler, assim, de desafios, né, para atuação na equipe, essa comunicação, esse alinhamento entre os profissionais, essa troca, né, para que tenha uma fala coesa, vamos dizer assim, não é? Se eu endosso o que o médico falou, se eu endosso o que o físio falou, o que o nutri, o farmacêutico, e aí o paciente realmente para e pensa, opa, mas está todo mundo falando que é bom assim, e aí vem aquela, vou tentar, vou dar uma chancezinha, né? E claro que a gente, quando recomenda e tenta educar o paciente, a gente estudou e sabe o que vai ser bom para ele. E o melhor retorno é ele voltar, nossa, mudou minha vida. Então, acho que é muito gratificante, né, ouvir isso. Principalmente, eu sei que aqui está misturado e não tem como não ser. E eu acredito que deva ser. Quando a gente tem alguma experiência pessoal de vivência com algum familiar, com câncer, a gente se torna um profissional diferente, né? A gente tenta se aproximar mais daquele lugar legítimo da pessoa que passa por esse momento. Então, é bom ouvir isso, mesmo ainda mais a senhora sendo uma médica, né? Porque nem sempre o relacionamento entre a equipe ele é tão fluido, tão amigável, não é? E aí, muitas das vezes, os profissionais desconhecem o papel e o trabalho um do outro, né? Como, por exemplo, o trabalho do fisioterapeuta, né, Tânia? Muita gente fica se perguntando o que a fisioterapia faz, né, na oncologia, porque muita gente não entende. Então, eu queria te perguntar, quando que a fisioterapia oncológica, a fisioterapia especializada para pacientes com câncer, ela é recomendada? É uma pergunta muito importante, mas eu vou pegar o gancho da doutora Sabrina, quando ela fala que essas coisas se misturam, né? O fato de ser familiar, o fato de ter uma vivência com alguém próximo com câncer se mistura com o profissional. E no meu caso se mistura o fato de eu ser paciente oncológico, já há 18 anos do primeiro diagnóstico com câncer de mama, com direito a 2 recidivas, a última há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Então, obviamente, isso me transforma de uma forma que na minha experiência como fisioterapeuta eu trago, não tem como não trazer essa experiência com digital única, mas que de alguma forma me aproxima daquilo que é a experiência que pode ser de cada um que está passando por isso, né? E eu tenho uma grande inveja dos profissionais enfermeiros quando eles, né, se colocam na questão do navegador. E eu acho que assim, eu tenho um monte de inveja disso, né, de ser a questão da navegação. E eu gosto muito dessa imagem de navegar, né? Navegar num barco que pode ser um barco à vela, que pode ser um transatlântico,
que pode ser uma jangada, que pode simplesmente ser atravessar esse mar nadando. E Barco furado, né? E esse barco que pode ser de formas mais diversas. Essa travessia pode ser muito tranquila, pode ser um mar calmo, mas pode vir um mar de tempestades, um mar que tem ondas e que tem intempéries, que tem dias de sol, dias de chuva. E a fisioterapia, acho que nesse processo, né, nessa navegação, nessa jornada do câncer, eu fico imaginando que se nessa imagem do barco, a fisioterapia tem um lugar assim meio de casa das máquinas, sabe aquela coisa das caldeiras? Porque é ali, né? É ali que a gente azeita a máquina, é ali que a gente põe a graxa, é ali que a gente cuida da pressão, a gente cuida de tantos aspectos que faz com que essa jornada seja mais leve, seja mais forte, mais fortalecida. Então, o papel da fisioterapia é em todos os momentos dessa jornada, né? Ela começa no momento de prevenir o câncer, né? A fisioterapia tem um papel de prevenção, de promoção de saúde, promoção de hábitos que fazem a diferença se a gente não quiser ter um câncer. Assim, a gente sabe do impacto dessas mudanças desse estilo de vida, de alimentação, de atividade física, de exercício físico diário, aquele que faz a diferença mesmo. Então, a gente atua nesse sentido de incentivar e de estar na prescrição disso para as pessoas, para que essa informação chegue para as pessoas. E durante o tratamento, né, com tantos impactos que podem ter assim, em vários aspectos, né, de efeitos colaterais, da fadiga, do cansaço, de uma náusea. Então, assim, a fisioterapia tem um arsenal para ajudar na náusea, na neuropatia periférica, na força muscular, na capacidade, nessa coisa do ir e vir, né, daquilo que faz com que a gente tenha energia para passar melhor pelo tratamento, mas com a continuidade da nossa rotina, da nossa vida, que isso é que hoje a gente sabe que é possível. Então, a fisioterapia está aí junto, né? A gente trabalha com movimento, com reabilitação, com essa questão de acolher e enxergar as necessidades daquela pessoa, que é única, que tem as suas necessidades que são particulares, que são pessoais, e a gente ajuda nesse processo de navegar. Às vezes, só dando uma aguinha e tá do lado com, né, a pessoa está lá nadando e você está só com o barquinho do lado e dando uma aguinha, e aí tá tudo bem, vamos lá, bota o ritmo. E às vezes com alguma coisa que precisa de mais acolhimento, que precisa de mais ajudar nesse desconforto ou nessas limitações, que é uma coisa de voltar a caminhar, que é sair do leito. E tudo isso faz parte da fisioterapia, né? Do linfedema, dos inchaços, enfim, tantas coisas Respirar que a gente melhor, pode né? respirar melhor, mas passar por esse processo de uma forma melhor, mais inteira. Porque a gente se conhece, é um momento novo para qualquer um que passa por um tratamento de câncer, né? A gente é uma outra pessoa, com outros desafios. E a gente caminha, e depois que o tratamento termina, ou que esse tratamento se torna uma coisa fazendo parte da vida, seja uma doença crônica que a gente vai caminhar, a gente está junto, né? Em todos os momentos até o fim. E eu acho que é isso que é a mensagem que eu quero passar, que muitas vezes não é visto, não é considerado, não é validado pelos profissionais, às vezes, que são aquele que está no timão, aquele que está, né, comandando muitas vezes esse barco. Mas a gente assim, avançou muito nisso, integrando esses saberes e isso acho que é muito rico. Eu diria assim que pelos profissionais que a gente conhece, né, aquela equipe multibásica que a gente tem, vamos dizer assim, é falta de conhecimento, né, Tânia? Os profissionais não sabem como que é a atuação de um físio com o paciente nessa jornada, né? Então, por isso que quando eu falei dessa questão de se aproximar de um lugar de legitimidade, né, da pessoa que conhece a jornada por causa própria, é isso, né? Imagina o quanto que você olha para a sua atuação como profissional e quanto você se enxerga dentro das suas necessidades na sua jornada contra o câncer e o quanto você enxerga que eu posso fazer aqui, eu posso atuar ali, eu posso melhorar a dor, a fadiga, a respiração, né? O bem-estar, eu posso acolher, eu posso dar conforto. E eu acho que é isso que falta, esclarecimento para as pessoas, para a população, para a sociedade, né? Da atuação do físio, quanto é importante e não é só reabilitação, né? Manejo de sintoma mesmo, e para toda a equipe. Porque se a equipe não enxerga que existe essa possibilidade, como nós vamos acionar vocês?
Exatamente. Não é? Então, eu acho que fica essa lição. A ideia é realmente trazer isso para o conhecimento das pessoas, né? Muito bom, Tânia, muito bom mesmo. Gabriela, agora conta um pouquinho, assim como muitas pessoas não sabem, né, como é a atuação de um físio, quão importante é na jornada dos nossos pacientes, como que é a atuação do farmacêutico, né? Como que é o seu dia a dia enquanto farmacêutica clínica com os pacientes dentro da sua instituição? Tânia, achei linda o seu exemplo da navegação, então vou me costurar um pouquinho a você, né? Se a fisioterapia está na casa de máquinas, a farmácia ela está na garantia dos insumos, né? Então, apesar de o medicamento, ele é só a ponta do iceberg, né? Por trás da entrega dele, da administração, né, da dispensação, tem uma série de processos que envolvem uma série de farmacêuticos. Então, mesmo que ainda nem sempre, né, figura presente no leito, estamos sempre por trás do cuidado, né? Então, seja desde um processo mais administrativo, como a aquisição do medicamento, né, a compra propriamente dita, e aí eu coloco muito a questão de acesso, né? Porque eu compro o medicamento para o paciente, mas eu tenho que garantir também que ele continue tendo acesso a essa medicação. E até mesmo a parte da manipulação, principalmente quando a gente fala dos medicamentos que são administrados pela veia, né, os endovenosos. Então, tem todo um processo e um preparo desse medicamento que garanta também para esse paciente uma segurança. Né? E pensando um pouquinho mais clinicamente, trazendo para o farmacêutico clínico, nós temos a presença, então, do farmacêutico numa visita de primeira vez, né? Então, muitas vezes, eu acabo também fazendo um gancho com a doutora Sabrina, né? Então, às vezes, o farmacêutico, ele entra no leito para fazer essa visita de primeira vez e repete algumas informações que o médico e o enfermeiro já falaram, mas de uma maneira totalmente diferente, né? Como no caso dos efeitos adversos. Ou então, numa dispensação de medicamento para uso domiciliar, né? Para via oral, a gente repete novamente a posologia, como que o paciente tem que usar, se vai administrar com ou sem alimentos, onde ele tem que armazenar, porque isso é importante também para garantir a qualidade do medicamento que o paciente está usando em casa, até mesmo um descarte, né? E continuamos fazendo, então, um seguimento desse paciente, né? E eu acho que isso tem sido um grande desafio para a gente, essa proximidade. Então, nós rotineiramente estamos lá nos bastidores e agora estamos saindo desses bastidores para nos aproximarmos tanto da equipe como do paciente, né? E aí eu também percebo um grande desafio para o farmacêutico, porque a gente começa a entrar no leito, a conversar com o paciente, e o paciente começa a trazer demandas que o farmacêutico não consegue resolver sozinho. E daí a importância da comunicação entre todos da equipe. Atuar se comunicando para que haja uma sinergia, né? E é isso mesmo que a gente vê na prática que acontece. Muito bom, Gabriela. Caio, eu queria passar a palavra para você antes de chegar no André. Nós sabemos o quanto essa jornada é impactante, né? O quanto ela é permeada por sentimentos, um mix de medo, do desconhecido, de angústias e sofrimentos, mas o que você diria a respeito de todo paciente com câncer precisa necessariamente ter um atendimento psicológico? Conta um pouquinho para a gente. Bom, na verdade, né, gente, eu vou pegar o gancho, na verdade, do André aqui. Quando ele falou que descobriu, né, a doença, a primeira coisa que apareceu foi o chão se abrindo. Essa frase, ela é muito comum. No entanto, uma coisa que as pessoas sabem muito pouco é o seguinte, que toda a jornada do paciente ela é psicológica. Ou seja, se a gente fala de uma medicação, se a gente está falando ali de um tratamento, a gente está dando esse tratamento para um sujeito, para uma pessoa. Só que essa pessoa ela vem com toda uma bagagem de casa, da vida e uma história que comporta aquele momento da internação, ou aquele momento da quimioterapia, ou aquela consulta médica, ou às vezes não comporta. Né? Então, assim, a medicação que a gente quer dar para o sujeito, a fisioterapia que a gente quer dar para o sujeito, até a psicoterapia que a gente quer dar para o sujeito, tem que caber nessa vida de alguma maneira. Qual que é a história dessa pessoa? Porque quando ele entra no hospital, quando ele entra no serviço de saúde, ele vira o paciente, ele vira a leucemia, ele vira o câncer de mama, né? Então, assim,
existe um processo de despersonalização dessa pessoa, porque ela tem que fazer um trabalho psicológico de sair do lugar de uma pessoa que tem saúde para virar paciente. E fazer esse processo é muito doloroso. Porque, como o próprio André falou, uma coisa super importante, eu estava ascendendo na minha carreira. Ou seja, nos planos de vida, como eu falei na palestra de ontem, né, quando eu estava na palestra da psicologia, no plano de vida ninguém coloca assim, olha, em 2024 eu vou ter um câncer, né? Então, quando a gente pergunta, né, por exemplo, o papel do psico-oncologista, que é o psicólogo que trata de pacientes oncológicos, que não pode ser qualquer psicólogo, ele tem que ter uma formação, tá? Quando a gente fala do papel do psico-oncologista, e se todo mundo precisa de atendimento psicológico, eu já digo de antemão, é mentira, é falácia de psicólogo, não é todo mundo que precisa, tá? Isso já começa por aí. Mas todo mundo precisa ser escutado, porque o papel da família, sabe qual é? É de chegar e falar assim, olha, vai ficar tudo bem. O papel de muitas pessoas da equipe é muitas vezes chegar e falar, não, vamos fazer o exercício, vamos lá, você vai conseguir. O papel do psicólogo, ele é de outra ordem. Sabe de qual ordem que é? É falar para o paciente assim, como que você está sentindo tudo isso? Porque às vezes eu sei que passa na sua cabeça que você tem medo de não conseguir. E tudo bem você chorar por isso. Tudo bem você viver isso. Porque assim, a gente vive numa ditadura da felicidade. A gente vive numa ordem onde ninguém pode ficar triste. Onde a tristeza ela tem que ser colocada numa caixa e trancada lá dentro. Só que as pessoas esquecem que para você ser feliz, para que você chegue num ponto de plenitude, você vai ter dias de tempestade. E aí, indo para a navegação, eu acredito que, na verdade, o psicólogo, né, nessas analogias todas que vocês fizeram, eu acho que o nosso papel é ajudar a mexer na vela do barco. Olha, vamos pôr para cá porque o vento está aqui agora. Vamos cobrir aqui porque agora está chovendo demais. Vamos dar uma âncora e parar o barco aqui, porque a gente não precisa correr com ele. Ele precisa ser no tempo daquela pessoa que é mais importante dentro do barco, que é o paciente. Então, o psicólogo, eu lembro de uma paciente minha, super estilosa, jovem, e ela tinha um black power lindo, assim, negra. E ela falou assim para mim, Caio, tem uma música da Elza Soares que eu gosto muito, que fala assim, 1000 nações moldaram minha cara, minha voz eu uso para dizer o que se cala, o meu país é meu lugar de fala. E ela falou, agora o meu câncer é meu lugar de fala. Eu tenho que ser a minha protagonista do meu câncer. Então vão ter dias que eu vou estar louca da vida porque eu não quero tomar o remédio. E as pessoas têm que entender, às vezes, o porquê. Porque todo mundo chega aqui e fala para mim, você tem que tomar o remédio. Né? Só que na minha história, eu não estava programada para tomar um remédio. Entendem? Então, o psicólogo ele está ali não só para fornecer essa escuta, para fornecer o apoio, mas com uma técnica especializada e científica. Isso é muito importante, porque o psicólogo não está ali só para conversar, né? Só para ouvir. Na verdade, o psicólogo ouve tudo aquilo que ninguém, às vezes, é capaz de ouvir. Né? Porque ouvir a dor do outro também dói na gente. Então, essa escuta, essa técnica do que falar, em que momento falar, é muito importante e o que torna, talvez, 90% dos pacientes passíveis de fazerem um atendimento psicológico, pelo menos uma avaliação. Né? Então, eu parto muito desse princípio, porque esse lugar de fala, de ocupar o lugar de paciente oncológico, é um lugar difícil e duro, não podemos romantizar isso, mas é um lugar possível. Ai, gente, só eu que fiquei assim, extasiada de Muito ficar bom, ouvindo muito o Caio bom. falar. Eu estava aqui só balançando a cabeça. É mesmo. Demais, gente, demais. É muito isso mesmo. A gente vai se enxergando em cada frase, né, que ele vai falando. Então, André, aproveitando que você já pegou aí o microfone, queria passar um pouquinho para você agora. Você já contou um pouquinho, né, de quem é o André, muito brevemente, né, de como foi a sua história. Conta um pouquinho mais dessa sua jornada, fazendo uma reflexão de todas essas falas que nós tivemos aqui, da doutora Sabrina, da Tânia, da Gabriela, agora do Caio, pensando na sua jornada e nessa interação com a sua equipe multi, né? Como que foi essa sua experiência na sua jornada? Olha, quando você fala em jornada, me remeto muito. Uma leucemia aguda requer internações muito longas, como eu já falei. Muito tempo de hospital. Quando eu fui no hospital achando que tinha virose, eu só saí depois de 37 dias. Então, para mim, é um susto.
E quando muita gente me pergunta, o que foi mais difícil para você no seu tratamento? Todo mundo espera eu falar os procedimentos, nas leucemias, os mielogramas, as coletas de líquido, a punção lombar, todo mundo espera eu falar alguma coisa desse tipo. E eu sempre falo que realmente me dói, sempre quando eu falo nesse assunto, eu fico bem emocionado, que é por conta das internações, o tempo que eu ficava longe do meu filho. Era muito difícil. Meu filho tinha 1 ano na época. Às vezes passava na minha cabeça, se eu não sobreviver, ele vai crescer sem um pai. Ele não vai nem lembrar do pai. Então eu tinha muita saudade do meu filho, era muito difícil conviver sem ele, até porque o que ele representava, ele se tornou o super caçador de medula, que foi daí que nasceu um projeto meu, o Caçadores de Medula. Então realmente me fez até de propósito isso de vida. Então era muito difícil. Então quando eu falo assim, a equipe multi estava comigo diariamente. Então, como eu falei, eu sou gente boa. Eu queria que todo mundo que passasse ali no meu quarto fosse gente boa também. Eu queria tirar um sorriso das pessoas que entravam. Olha só, eu queria soltar um sorriso das pessoas que entravam lá. Faziam uma graça e tudo. Então, para mim, era muito importante que aquele meu dia a dia se tornasse um pouco mais leve. E se torna mais leve não com os procedimentos. Os procedimentos não vão se tornar mais leve, mas quem vai tornar mais leve são as pessoas que mandam ali. A gente está falando de toda uma cadeia. Assim. Eu falo que a moça da limpeza é também da equipe multi. Então, enfermeiros, técnicos, que são os enfermeiros e técnicos que estão ali todo dia, que estão ali quando eu estou ruim, que quando um acesso não pega, que eu fico querendo esculhambar e não esculhambo, e passam ali todo dia, quando eu vou me acordar e fico entrando, bom dia, eu digo bom dia não, não tem bom dia hoje aqui não, mas são eles que estão ali me aguentando todo dia, Bom dia para quem? Todo mundo ali sabia da minha história, sabe quem era a minha mãe que estava ali do meu lado, sabe quem era a minha esposa que estava do meu lado. Então, assim, aquelas pessoas que estavam ali todo dia, realmente, estou falando principalmente técnicos e enfermeiros que estão ali todo dia. Tá? Mas tem profissionais da equipe multi que me marcaram, não talvez por pessoas, sim, mas muito do que representaram durante o meu tratamento. Do meu 6º ciclo de quimioterapia, eu tive uma reação da quimioterapia e eu perdi parcialmente a sensibilidade das pernas. Então, naquele momento, eu fiquei sem andar. De repente, eu fiquei sem andar. Não estava esperando isso. E hoje eu só cheguei aqui de muleta, saindo sozinho do Ceará, vindo para cá, 3 anos e meio depois, abaixo de Deus, por conta da fisioterapia. Aê. Muito bom. E eu não estou puxando o saco porque tem uma fisioterapeuta aqui do meu lado, não. Estou puxando o saco porque eu quero honrar esses profissionais. Ai, que demais. Porque, de novo, abaixo de Deus, quem me fez andar 3 anos e meio depois, eu que estava na cadeira de rodas, foi a fisioterapia. Eu hoje ainda não sinto minhas pernas, mas eu reaprendi a andar diante das condições que eu tenho. Porque a fisioterapia não desistiu de mim. Algumas vezes eu quis desistir. Mas a fisioterapeuta que me acompanhava, até nos hospitais, internados, chegava a fisioterapeuta querendo me tirar da cama, eu digo, vou não, ela vai. Outro profissional que me chamou muita atenção, e aí, cara, desculpa, eu tinha muito preconceito com psicólogo, muito preconceito. Eu não preciso, eu sou autossuficiente. Até que um dia chegou uma psicóloga numa dessas visitas e foi assim, um match. E aí quebrou meu preconceito em 10 minutos e eu estou com ela até hoje. Então esses profissionais realmente fazem e fez toda a diferença durante o ciclo do meu tratamento. Muito bom. E agora eu fiquei curiosa. Conta um pouquinho, qual que é o segredo dessa psicóloga que deu match? Cara, eu não vou A saber. gente quer saber, porque não é incomum nós identificarmos que pacientes que teriam muito benefício, né, de uma terapia, de um auxílio, de um suporte do psicólogo, e ele simplesmente se nega. Eu não preciso, eu não quero, né? E como fazer para mudar essa ficha que a gente quer saber? Conta o segredo. Eu não vou conseguir saber, que senão eu ia dar palestra para psicólogos. Eu não vou conseguir responder. Se eu entrar numa seara que iria ser muito difícil. Mas realmente assim, aconteceu e eu tô com ela até hoje. Eu vou honrar o nome dela aqui, o nome dela é Jéssica, e vou honrar também a fisioterapeuta que ficou comigo em casa depois, que é a Tamara. Oh, minha xará? É. Olha só, gente, que legal. E assim, a fala que você trouxe, né? Nós precisamos honrar esses profissionais. Nossa, me tocou de uma maneira tão profunda aqui, porque eu acho que é sobre isso, né? É sobre propósito.
né? Muitas das vezes a gente está lá, cada um tem a sua história de vida, mas é tão importante para a gente, enquanto profissional, quando estiver lá, estarmos de fato 100% presente, focado naquilo que a gente está fazendo, se entregando 100% para o atendimento de um paciente, porque do outro lado tem um André, né? E a gente pode fazer a diferença na vida dos Andrés. Então, acho que isso para mim, nossa, foi assim de arrepiar. E aí me conta um pouquinho, André, eu quero te sabatinar. A gente sabe, você falou assim, né, que você não queria mais, você pensou em desistir, mas a físio não deixou, né? E isso não é incomum também, infelizmente, né? A gente sabe que tem momentos nessa caminhada que são mais difíceis, né? Curvas mais acentuadas, né? Mares mais agitados, e os pacientes pensam mesmo em desistir do seu tratamento. Você, além desse momento da físio que você acabou citando, e tem muitos pacientes que abandonam mesmo o tratamento, tá? A gente não consegue recuperá-los. Você teve esse momento também? Eu quero largar meu tratamento, eu não quero mais, está muito difícil. O que te fez, o que impactou tanto a ponto de você pensar em desistir? É muito duro, né? Eu fiz um tratamento de leucemia aguda, muitas internações. Em primeiro momento eu passava 20 dias internado, 10 dias em casa. E eu já sabia que era mais ou menos esse ciclo. Então, quando eu estava internado, eu já ficava ansiando a minha alta para ir para casa. Quando eu estava acabando os 10 dias de folga, eu já ficava, meu Deus, eu vou internar, vai acontecer tudo de novo. Então, eu já sabia. No primeiro ciclo de quimioterapia, foi ótimo, assim. Ótimo, que eu digo. Em aspas, eu esperava. Tá vomitando a toda hora, tá reclamando a toda hora, muito difícil. O mais difícil para mim foi colocar o catéter, que experiência. Colocar um catéter acordado foi muito difícil para mim. Um acesso central. E no primeiro ciclo foi ótimo, comi de tudo. Mandava foto da comida do hospital, foi sensacional. No segundo ciclo já foi diferente. Eu comecei a nausear, comecei a vomitar, não queria mais comer nada. Realmente, como eu disse lá no Ceará, eu botava um boneco dentro do hospital porque eu não queria comer. E teve um episódio que, quando eu internei, eu chegava e ficava esperando a equipe vir buscar para colocar o catéter. E eu vou causar um pouco de inveja para vocês. Pasmem, no Ceará, os quartos têm rede. Ah, gente, tem rede. Que tudo, né? Então facilitava um pouquinho minha vida. Eu ficava esperando o pessoal vir buscar na rede, com o pezinho na parede, empurrando assim, me balançando. Eita, naquele vento o pau do soro do meu lado aqui e eu me balançando. E eu me lembro que, com o tempo, eu não aguentava mais saber do horário da menina do lanche, que ela ia entregar a comida, porque eu já sabia o horário, eu escutava o barulho dela vindo, quando eu escutava o barulho dela vindo, eu vomitava. E eu não tinha comida, nada, ainda estava sem nenhuma medicação. Então, naqueles períodos que estava muito aflorado ali a náusea, que eu vomitava por besteira, era muito difícil para mim, para quem estava comigo, porque eu achava que o mundo estava se acabando, eu estava vomitando ali, eu estava só vomitando, não queria. Então, assim, aquele período de náusea, vômito, que já era até esperado por mim, foi muito difícil, tá, Tamara? Foi muito difícil. E muitas vezes eu não queria voltar para o hospital já sabendo que isso ia acontecer. Eu digo, eu não vou. Às vezes o plano demorava a aprovar a internação de volta, eu ficava, demora mais um pouquinho, demora mais aí uns 2 dias, demora mais uns 2 dias. Mas esse período foi muito difícil, quando se pensa assim, eu fico imaginando, digo, nossa, será que não tem um profilático para isso não acontecer verdadeiramente? Então isso seria muito importante. Esse período foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Então, assim, tentem transformar o período de vocês como é que tem de pacientes aqui, um pouco mais leve. Eu sempre queria fazer uma graça. Eu queria que as pessoas soubessem a minha história, para que a gente conseguisse ter uma interação maior. Hoje eu consigo dizer que eu tenho amigos médicos, eu tenho amigos fisioterapeutas, eu tenho amigos, toda a turma que eu tenho ali, eu tenho amigos. A minha Emato, que me acompanha em Fortaleza, eu nem chamo ela mais de doutora, eu chamo de, ei mulher, vem cá, ei mulher, estou precisando disso aqui. Então é bem isso se tornou bem mais leve a minha jornada em si.
delícia. E é importante ouvir esses relatos, né? Do que realmente não é assim, o paciente, a gente vê muito isso na prática. O paciente está com uma náusea grau 1, né? Uma náusea grau 2. E o importante é a gente saber o que essa náusea grau 1, o que essa náusea grau 2 causa no paciente. Então, como ele sente essa náusea grau 1 e grau 2? Qual o impacto que tem, né? E a gente sabe que, felizmente, tem tratamento, né? A gente consegue manejar profilaticamente com alguns medicamentos. Inclusive, né, esse tipo de náusea que você citou, a gente chama aí de náusea antecipatória, né, doutora Sabrina? Também tem vários recursos farmacológicos e não farmacológicos para você tratar, né, e combater. E não é incomum, realmente, né? A gente, na prática, a gente vê que é cada vez mais comum mesmo o caso desses pacientes que abriu o elevador para entrar no ambulatório para infusão, já começa a vomitar, né? Já começa a passar mal. Então, e o quanto isso mexe com a qualidade de vida, chegando até o ponto das pessoas têm que pensar em desistir do tratamento. Então, a gente precisa, sim, promover o melhor ambiente, o melhor bem-estar físico que você puder ter naquele momento, para você ter as condições mais favoráveis para o seu tratamento, vamos dizer assim, né? E aí, passando a bola para a doutora Sabrina, na sua opinião, pela sua experiência, esse mix de experiências, né, o que mais influencia o paciente a aderir ou não aderir ao tratamento? Primeiro, eu acho que você tinha que patentear a ideia do barco. Muito legal. A gente tinha que fazer um desenho. Um desenho. Tipo, um desenho, tipo história quadrinho, né? Para ter cada profissão, porque isso facilita tanto o paciente entender, né? Entender que é um time, que cada um tem seu papel, que só funcionam juntos. Só funcionam juntos. Só funcionam juntos. Muito. Então, é importante, eu gostei. Então, fica registrado aqui, faz a patente. Anatonese. E assim, ontem eu estava assistindo uma palestra que foi sobre navegação. E aí a frase que fecharam a palestra foi da pergunta: o que te importa? Né? Que faz parte da rotina, né, de alguns hospitais, a pergunta... O que importa para você? O que importa para você, para o paciente. Porque a gente entra no modus operandi enquanto profissional, né? A médica importa fazer o melhor tratamento, a físio fazer o paciente fazer exercício e conseguir caminhar enfim, ser funcional, né? A farmaco de não ter, de explicar o efeito colateral, né? Vou explicar tudo e aí então, fala, engole né? aí, engole aí. Então cada um, né? O psicólogo também, eu vou escutar, meu papel é escuta, mas entender que muitas vezes ele quer o silêncio, né? Então, a gente saber perguntar, entender, fazer pausas. E eu falo muito, sempre que eu dou aula, tanto para graduação quanto pós-graduação, eu trago slides sobre a história, tanto do câncer como da medicina. E na história da saúde, né, que vem desde a época, né, dos dinossauros, né, que já tinham câncer, dinossauros já tinham câncer, a gente tem esse dado. A gente foi aprendendo, né, quando a gente começou a estudar os alunos, né, ter faculdade de medicina, criaram-se as enfermarias e aí ficava o professor dando um monte de aluno examinando o paciente perdeu a sua individualidade, perdeu o papel de ter aquele entendimento, né, do profissional entender a cultura dele, que antes o médico ia em casa atender. Ficava no meio da família, acompanhava aquela criança crescer. Aí depois o paciente foi para o hospital e virou um meio de estudo, né? Então tiraram o foco do paciente como um todo e o foco virou a doença, né? Eu também, quando eu me formei, toda a minha caminhada na formação foi aquilo, de entender a doença, né? De você não se emocionar. Isso me ensinaram. E não fui eu, Sabrina, né? Foram centenas e centenas de profissionais que se formam todo ano. Então, a gente virar essa chave, né, é um caminho, é uma caminhada, né, é um trabalho. E é o que a gente faz quando a gente fala de humanização, da equipe multi, do integral, do interdisciplinar. Então, eu acho que a maior dificuldade é a gente virar essa chave de pessoas que aprenderam a vida inteira, né, que a gente tem que, tá com sintoma, trata com remédio, reclama, faz isso, faz aquilo, cultura do paciente, como ele cresceu, né, consultas que são muito rápidas, né, que a gente tem que fazer, hoje uma consulta, mais ou menos, a primeira vez que o médico interrompe o paciente na fala dura 18 segundos, o paciente senta
e o médico interrompe em 18 segundos. Né? Isso é um dado oficial. Então, e a gente sabe que se a gente deixar o paciente falando dos seus sintomas, das suas histórias, dificilmente ele passa de 1 minuto. Né? Então, esse argumento de as consultas são rápidas, a gente não tem tempo. Será que a gente não tem tempo de deixar o paciente falar por mais 1 minuto? Né? Mas é uma questão cultural, é uma Sim. questão difícil de mudar, é uma questão que é importante o paciente entender seu papel, né? De questionar. Olha, eu não entendi, me explica de outro jeito. Eu sei que eu tenho direito, né, que o fisioterapeuta pode me ajudar. Eu sei que o psicólogo é importante. Cadê esses profissionais? Como é que eu procuro? Né? Então, entender, né, esse link aí do navio, no final das contas. Muito bom. E é isso mesmo, né? Tem essa campanha do que importa para você, é uma campanha muito bonita que veio do Instituto para a Melhoria da Saúde, né? E ele traz também campanhas voltadas para pacientes, viu, André? Então, até a doutora Sabrina trouxe esse gancho, queria aproveitar que eles têm uma campanha que fala, me faça essas 3 perguntas, né? São os profissionais de saúde pedindo para os pacientes fazerem essas 3 perguntas para os profissionais, né? Então, as perguntas o que eu tenho, né? O que eu tenho que fazer, por que é importante que eu faça isso? E se você não entendeu, você pergunta de novo. É o seu direito, até você entender. Você vai perguntar para quantos profissionais você quiser e quantas vezes você quiser, é um direito seu. E a gente tem isso para nós também, né? Que quando uma pessoa não adere ou não segue uma orientação que a gente passa, é porque ela não entendeu a real importância ou o motivo daquilo. Ou é porque aquilo não importa para ela. Então, as duas campanhas estão muito conectadas nesse sentido. E eu concordo com a doutora Sabrina nesse ponto. Se o paciente não está aderindo ao tratamento, a gente precisa entender, né, o que ele está sentindo com isso. O que importa para ele com esse tratamento? Porque, às vezes, o tratamento todo foi pensado sem levar em consideração o que realmente importa para aquele paciente naquele momento. Né? E são diversas importâncias diferentes e muito fáceis de lidar. Só que a gente precisa saber escutar, né? Então, acho que isso é muito pertinente, doutora Sabrina. Para a gente continuar, então, Tânia, que eu queria te perguntar, a gente viu o quão importante na sua fala, né, ter um fisioterapeuta, e para isso a gente precisa saber qual que é o papel que ele tem, né, na jornada desses pacientes, como ele pode ajudar nesse manejo de sintomas e reabilitação também. Mas a gente encontra fisioterapeuta em todas as unidades? Hoje todo centro de câncer tem um físio? O que falta para que os pacientes possam ter acesso ao tratamento com fisioterapeuta? É uma mistura de coisas, né? Como a doutora Sabrina estava falando, né? E eu acho que também tem uma sensação que me vem também quando a gente fala, né, dessa coisa do fisioterapeuta na casa das máquinas, que é a invisibilidade. A primeira coisa que eu acho que acontece é exatamente esse desconhecimento do médico, né, que às vezes está lá no timão desse navio e que outros profissionais que realmente não têm conhecimento da importância de como esse fisioterapeuta pode fazer diferença nessa jornada. Esse é um ponto muito importante, né, que você comentou também. Eu acho que esse é um gargalo grande e a gente tem essa sensação. E a Covid, por exemplo, escancarou muito isso e a gente se sentiu de novo profissionais muito invisíveis. Porque, assim, depois de um tempo, eu acho que até se tornou uma coisa, essa informação acabou chegando, mas era uma coisa assim, falava do enfermeiro, falava do médico, linha de frente, falava assim, gente, mas linha de frente, tipo, o fisioterapeuta que está lá na UTI e nos leitos e na reabilitação no pós-Covid, e pouco se falava da fisioterapia, não sei se vocês acompanharam isso, né? E pra gente, né, pra nós da fisioterapia, era meio chocante isso, falar assim, nós somos realmente muitas vezes invisíveis. Então, desse papel, do que a gente pode fazer a diferença nessas pessoas, né? Também tem a formação, quer dizer, não basta ser fisioterapeuta, né? Então precisa ter aquela coisa, vai para a casa das máquinas, mas ele tem saber operar essas tem máquinas. que saber operar, porque senão a gente faz muita besteira. E a primeira besteira é se achar que sabe e achar que tem o instrumental, que tem a formação, que tem a expertise para fazer isso. Aí as coisas também podem ser bem complicadas também nesse sentido. Então, a formação é muito importante. A gente tem já profissionais habilitados que fazem uma formação em oncologia.
mas ainda assim somos poucos. Os grandes centros oncológicos têm, né? Tem fisioterapeutas extremamente capacitados, mas a gente também fala de ilhas, né? De cuidados, ilhas assim que eu falo, né? Quando a gente fala, né, grandes centros como São Paulo, muitas vezes até os centros de cuidados paliativos, por exemplo, no Quadrilátero Paulista, você tem mais centros, por exemplo, destinados à atenção de cuidados de suporte paliativo do que no resto do Brasil. Sim. Né? Isso vale também para a questão da formação do fisioterapeuta, né? Além da dificuldade mesmo de profissionais que estão atuando nos hospitais. Né? Que, assim, tem uma mistura de várias coisas, né? Falta de profissional, falta de profissional qualificado, e a informação de que esse paciente precisa, necessário, né? Então, eu acho que é uma mistura dessas coisas. E também quero falar um pouquinho sobre essa questão da jornada do paciente, voltando a essa imagem do barco. Quando a gente precisa lembrar que o barco é o paciente, o barco é do paciente, né? É casa própria, né? Não é de aluguel, né? Não foi o barco que ele alugou, assim, é dele, né? Ele. E esse respeito às necessidades, aos desejos e aquilo que faz sentido para ele, né? Muitas vezes a gente está nessa jornada que a gente meio que jogado nessa coisa nova, os pacientes e as pessoas que passam por isso não entendem bem para onde estão indo. É muito difícil, assim, porque muitas vezes o mapa do caminho não está com ele, né? Está com os outros profissionais, está com o oncologista, está com toda a equipe que está nesse momento do cuidado, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem a bússola, né? E a bússola, ela aponta o caminho do que faz sentido para a vida daquela pessoa. E isso tem que ser respeitado, porque quando você não está em sintonia com isso, acaba acontecendo o que você falou, né? Aquela pessoa que fala, não vejo sentido nesse tratamento, para onde esse tratamento está me levando, qual o impacto que está trazendo na minha vida. E a fisioterapia, por exemplo, também, você fala, não, mas vamos fazer um exercício, sei lá, XPTO, vamos melhorar a tua força muscular. E quando aquilo não faz sentido para ele, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença de conforto, não vai fazer diferença no dia a dia dele. Ele precisa precisa ir fazer tal exercício, precisa ir para a academia. Por que a pessoa está fixado na academia, né, em fazer exercícios de tal e tal tipo? Tem tanta coisa para fazer, tem que dançar, tem N tipo de atividade que a gente pode fazer no dia a dia. Então, assim, a gente tem que sair dessa casinha de achar que a gente sabe. O que ele quer. A gente pode, né, dar... A gente acha que sabe o que ele quer. Então, eu acho que essa é um pouco a ideia do que... Voltando, né, a mesma coisa, analogia. Né? E a gente fala muito sobre isso na navegação. Justamente você usou a questão da bússola. Até coloquei isso na apresentação de ontem, falando da navegação aqui também. Mas é sobre isso, é sobre a gente saber o que importa para ele e dentro do que importa para ele, nós sabermos explicar quais as opções ele tem. Ele tem que escolher junto, né? É uma decisão compartilhada. A gente fala isso na navegação, que a gente precisa educar e dar o conhecimento para o paciente, ter o poder de tomar decisão em compartilhamento com a família, com a equipe, sabendo os prós e os contras, os riscos e os benefícios, né? E assim, ele se torna de fato protagonista, porque ele está escolhendo, né? Mas ele só vai saber fazer essa escolha se ele tiver informação, né? Então, o nosso papel também é de educador, nesse sentido. A gente também está nosso papel também é educar em saúde. Em relação à físio, eu poderia dizer que, na minha experiência, até em grandes centros de São Paulo, não tem. No ambulatório, quando a gente precisa de um físio, a gente tem especializado, a gente tem que bipar e esperar. A gente não consegue avaliação no mesmo dia, né? Então, imagina como que é no Brasil afora. Então, eu acho que fica um apelo mesmo, sabe? Eu acho que só demandando que nós vamos ter acesso. Demandando, levando para os outros profissionais da equipe multi, né, o papel do físio, como ele pode colaborar para que possamos sugerir, olha, acho que vale a pena passar no físio agora. Precisa já embarcar, precisa de uma avaliação, precisa de um acompanhamento, né? Principalmente da equipe médica, né, que tem o poder da caneta, vamos dizer assim, em frente às operadoras, né? Não deixa de ser uma realidade, né? E assim, demandando, a gente vai conseguir ter mais busca por profissionais, né? Maiores formações, mas para isso o paciente precisa saber que tem direito, né? E que o físio traz benefício nessa jornada, nessa caminhada, e os médicos precisam nos ajudar também. Os enfermeiros, como são chatos, também vão azucrinar os médicos daqui para frente. Vocês então são um grande aliado em chegar essa informação.
sem É. dúvida nenhuma. A gente tem que disseminar, o que é bom a gente tem que disseminar. Gabriela, a gente está falando disso, né, sobre o propósito, sobre o que importa para o paciente, né, sobre a adesão, por que que adere, o que que não adere. Qual que é a contribuição do farmacêutico, né? Qual que seria a sua ferramenta, a sua arma de combate, vamos dizer assim, nessa luta, para favorecer a adesão ao tratamento dos pacientes? Tamara, pensando um pouquinho, levando um pouquinho, né, para os medicamentos, principalmente aqueles que o paciente faz uso em casa, porque quando o medicamento é endovenoso, eu tenho um profissional de saúde ali, né, administrando o medicamento e garantindo que ele está sendo feito da maneira correta, né. Mas levando isso para casa, em que o medicamento é administrado pelo paciente ou pelo seu cuidador, eu acredito que a maior ferramenta é a individualização, porque eu estou falando de um ser humano que é único, né? Como o Caio trouxe, ele tem a rotina dele. Então, assim, não adianta, por exemplo, eu fazer uma orientação e dizer que você tem que tomar o comprimido pela manhã, às 7 horas da manhã, se a sua rotina é acordar às 10. Você não vai Exato. acordar às 7 da manhã para tomar o comprimido, né? Então, acho que esse é a principal ferramenta que o farmacêutico tem, é entender a necessidade do paciente e adequar, né, esse processo de administração do medicamento, principalmente em casa, à rotina do paciente e as necessidades dele, né? Então, não adianta eu olhar uma bula e dizer para você assim, olha, Tamara, você não pode partir esse comprimido se você não consegue engolir o comprimido. Às vezes, você pode ter uma farmacofobia, por exemplo, e ter pânico de comprimido. E aí, você não vai conseguir aderir ao tratamento, né? Então, hoje em dia, nós temos algumas ferramentas, né? Por exemplo, por que não tentar fazer uma solução extemporânea, um xarope para esse paciente, né? Por que não sentar com ele e tentar organizar o dia a dia dele para que o medicamento possa caber na vida dele e não que ele tenha que mudar a vida dele pelo medicamento, né? Então, eu acredito que essa seja uma grande ferramenta que a gente tem hoje em dia. E partindo um pouquinho da questão da comunicação, eu acho que é muito importante essa organização também da passada da informação, né? Porque a comunicação ela não tem que acontecer só entre os profissionais de saúde, ela tem que ser efetiva com o paciente também, né? Então, assim, não adianta eu chegar e depositar um monte de informação sobre os efeitos colaterais, sobre a forma de guardar o medicamento e sair e não ter certeza que o paciente conseguiu absorver aquilo que eu passei. E, assim, é muito importante também o que a gente trouxe. Se o paciente não entender, ele pode perguntar, né? E eu também tenho algumas ferramentas para tentar mensurar esse entendimento. Mas eu acho que o paciente vai muito além das ferramentas, né? Então, eu acredito que hoje em dia a farmácia contribua muito nesse sentido. Com certeza, né? A gente precisa tentar entender se nós nos fizermos entender para o paciente, né? Que às vezes ele faz aquela cara assim e sai cheio de dúvidas e leva todas para casa. E aí fica todo mundo se matando em casa para tentar solucionar a dúvida que não foi tirada com a pessoa correta, enfim. E é isso, vai além da ferramenta, né? Porque depende do profissional que vai estar ali com o paciente. O André está se coçando para falar, gente. Estou me coçando. Diga, homem, diga. Porque muito foi se falado que o paciente tem que realmente buscar informação, entender, e é isso. No Comitê de Pacientes da Abralha, a gente fala o seguinte, que paciente informado é paciente empoderado. É isso, não existe empoderamento sem informação, sem conhecimento. Então faz toda a diferença. Eu, no meu primeiro momento, eu não queria saber de nada. Só queria dizer qual é o medicamento que tem que fazer, bote, faça. Então, mas eu não sabia, quem sabia era minha esposa, ela sabe de tudo. Então, assim, aí depois sim, eu fui realmente passar a entender o que estava acontecendo e muitas vezes diziam, não, cara, assim não, vamos fazer diferente. Eu saí do transplante, o farmacêutico chegou com todas as orientações, e eu tinha que sair do transplante conseguindo tomar todas as medicações orais. Lógico, eram 36 comprimidos por dia. Tinha que tomar de 5 horas da manhã, 3 horas... Não conseguia, eu fui adequando quando você falou. Quando você falou isso, aí foi na hora que eu comecei a me coçar. Mas tá certo. E já aproveito para te perguntar isso mesmo. Como que você avalia a sua qualidade de vida nessa jornada toda? Como foi para você lidar com tudo isso? Olha, muitas coisas a gente falou, eu falei da internação, que afeta a qualidade de vida, que os comprimidos, 36 comprimidos por dia, realmente é muito difícil, haja estômago. Ontem você tomou quantos na minha frente? Não, ontem tava legal já. Legal tava já? legal, tinha até Jesus. uns 8 ali. 8. Ele pegou 2 garrafinhas de água e foi falando comigo e tomando. E eu já tava... Nossa, se fosse comigo, será que ia descer, gente? Não, mas Né? já tava jóia já. Hoje em dia tá ótimo. Mas
o que me afetou muito mesmo durante o tratamento, como eu falei, eu tive a lesão neurológica durante, ainda no ciclo de quimioterapia, eu ainda ia para o transplante. E o que acontece? Eu fui para o transplante, saí do Ceará para vir para São Paulo, para fazer o transplante aqui, de cadeira de roda. Precisava de fazer tudo, precisava de alguém. Para me levantar, às vezes eu conseguia com um andadorzinho. Na internação, estava logo uma pulseira amarela aqui, risco de queda. E eu não podia me levantar sem ter um técnico, sem ter um enfermeiro. Eu tinha que chamar alguém para ir para o banheiro, tinha que chamar alguém para fazer para fazer o dois, para tomar banho. Era confusão, para mim era muito difícil, eu não estava esperando por isso. Eu tinha minha autonomia no começo do tratamento para depois depender de tudo. Então foi muito difícil essa parte, assim, de não conseguir andar. Me trouxe sequelas durante o tratamento, até hoje, como eu falei, eu preciso de muleta, sensação de formigamento a todo momento, qualidade de vida baixa um bocado. E também, por conta da lesão, eu fui diagnosticado com bexiga neurogênica. Então, assim, já compromete muito o meu dia a dia, minha qualidade de vida. Para urinar, que era para ser algo fisiológico normal, eu preciso usar uma sonda, faço uso de cateter intermitente. Então, assim, durante o tratamento e até hoje, as sequelas que o tratamento me trouxe, a minha qualidade de vida diminuiu. Mas eu continuo gente boa. Eu continuo gente boa. É isso aí, isso que importa, né, gente? Isso é o que importa pra gente, tá? Você continua gente boa, mas a gente também se importa com o que importa pra você. Muito bom, André, você é demais, meu Deus. Caio, a gente está caminhando aqui para o final das nossas perguntas. Se vocês quiserem enviarem perguntas, que tem um código, né, pessoal, para o pessoal enviar. Não sei se apareceu para vocês em algum momento. Para eu receber aqui as perguntas de vocês. Isso, ó, esse é o QR Code. Vocês podem apontar a câmera do celular. Quem quiser fazer uma pergunta, manda por ali. Pessoal de casa também, tá? Caio, eu queria te perguntar. Então, nós falamos sobre vários fatores aqui. E você falou sobre a questão de que a jornada ela é psicológica, né? Então, me fala só um pouquinho para a gente bater o martelo nessa questão. Existe paciente que não adere ao tratamento por questões psicológicas, entre aspas? Sim, quando eu falo que é psicológica, né, gente, é por conta dessa história do paciente, mas também vamos nos deparar com pacientes que têm psicopatologias, tá? Então, assim, psicopatologias das mais diversas e alguns pacientes que podem desenvolver psicopatologias durante o tratamento oncológico. E aí a gente fala um pouco, por exemplo, não só dos grandes motes da psiquiatria e da psicologia, que é a depressão e a ansiedade, por conta disso, né, gente? Uma vez que você recebe um diagnóstico, que você passa por tudo isso que o André falou, é difícil ficar feliz o tempo todo, né? Então, se a gente parar para pensar, imagina a dor de não poder tomar um banho do jeito que eu sempre tomei, né? De não poder ir no banheiro na hora que eu quero, tendo que pedir para uma pessoa. Então, assim, não é todo mundo que encara as coisas do mesmo jeito. Então, esse é um ponto que interfere diretamente na adesão, porque quando o paciente ele entra para o tratamento oncológico dele, existe uma equipe do outro lado que espera uma coisa dele, que ele seja perfeito, que ele aceite tudo, que ele faça tudo e na hora que for pedido. Porque não basta só fazer tudo, tem que fazer na hora que você pede, né? Então, eu gosto muito de pensar na lógica do Michel Foucault. Michel Foucault, aí, um filósofo, um antropólogo muito importante, que ele escreveu um texto chamado Corpos Dóceis, que ele dizia que o hospital, o exército e a escola, eles tinham a mesma dinâmica. Ou seja, eu tenho que condicionar essas pessoas a serem aquilo que a instituição quer que elas sejam. Ou seja, colocar uniformes em todas as crianças na escola tem uma razão, porque elas têm que ser todas iguais e elas têm que respeitar as mesmas regras. Colocar uniformes em todas as pessoas dentro de um exército é para que elas sigam a mesma disciplina. Colocar o avental em todos os pacientes e colocar números em cada quarto é para que cada um deles siga também as ordens da instituição. E nós, como a doutora Sabrina falou, né, nós fomos ensinados e condicionados na área da saúde a esperar que o paciente seja tudo aquilo que eu desejo que ele seja. Só que ele está no momento de maior vulnerabilidade da vida dele e é ali no hospital, é ali durante o tratamento que todas as outras questões que já eram
difíceis e complicadas, elas ficam em carne viva, elas acontecem mais ainda. Então, se a pessoa, ela tem, por exemplo, né, a gente falando da adesão ao psicólogo, né? O paciente fala, não, porque eu não quero psicólogo. Muitas vezes o não para o psicólogo, ele só é dito por duas razões principais. Primeiro, que é a única coisa que eu posso escolher dizer não, porque para os outros eu não posso, tá? Segunda coisa, eu não quero entrar em contato com aquilo que vai me trazer mais dor, porque eu vou ter que falar dos meus medos, das minhas fragilidades. Então, por que eu vou ter que receber essa pessoa para falar isso para mim? Para ela me fazer sofrer. Né? Sendo que, na verdade, o caminho é inverso. Né? Então, se a gente parar para pensar, essa jornada ela é psicológica o tempo todo. Aceitar uma medicação é psicológico. Desenvolver, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático é muito comum para os pacientes. Ou seja, aquele paciente que tem que fazer o exame, né, de rotina, ele já não tem mais a doença, tá? Ele não tem nenhuma evidência de doença, mas chega na hora ali do pré-exame, aquele exame a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, a batedeira volta no coração, tudo aquilo volta para a cabeça, aquela imagem de voltar, de poder ter a doença de novo, isso é muito doloroso. Então a gente fala que a jornada ela também não termina quando o médico fala, você está curado, está tudo certo. Não é por aí. Ainda tem mais uma outra etapa depois, né? Que é a etapa dos exames de rotina. Que é um tormento, né? Exato. Então, se vocês pararem para pensar, essa pessoa que passa por todo esse tratamento, ela é psicológica e emocional o tempo todo. Então, se a gente fala de uma medicina, de uma enfermagem, de uma fisioterapia, de uma farmácia, que não vê isso, que não coloca a experiência do paciente em primeiro lugar, antes de todas as outras regras institucionais e profissionais que a gente não está fazendo oncologia do jeito certo. Né? Então, se a gente parar para pensar, é essa voz que a gente tem que escutar desse protagonismo de paciente, de pessoas que vivem isso, porque eles vão contar a verdadeira história do tratamento. E a verdadeira história do tratamento está em todos esses lugares. Está no familiar, está naquele momento que a gente tem que orientar o paciente, mas ele fala, deixa com a minha esposa, né? Porque aquele momento não tem escuta, porque o corpo dói, o corpo fala. Porque é aquela coisa, né, gente? Corpo bom é corpo que não fala, é corpo em silêncio, né? É que não tem sintoma, que não tem reação, que não tem problema. Então, nesses momentos que tem reação, que tem problema, é na esposa, é no marido, é no filho. Então, esse paciente, ele é o grande paciente. É o paciente e a família. Então, essa jornada ela é psicológica e ela envolve muitos fatores psicológicos de muitas pessoas, no geral. Muito bom, né? É importante a gente, né, ter essa visão integral, né? Saber como cada profissional se encaixa, né, num pedacinho para fazer uma força-tarefa para promover o que for melhor para o paciente. Não é assim, é para dar aquele tratamento, né? É para promover o que for melhor para o paciente. E aí, para finalizar a nossa fala e chamar as perguntas que chegaram algumas aqui, André, com a sua experiência, com essa sua bagagem, com tudo que você passou, dentro do que foi bom e o que não foi tão bom assim, qual o recado, qual a mensagem que você deixaria para os profissionais e para os pacientes, para as pessoas que estão passando por uma situação semelhante à sua? Olha, eu vou começar pelos pacientes, que é onde eu tenho acesso, acolho muitos pacientes na página. É muito difícil você falar alguma coisa assim, porque cada paciente é diferente do outro. Eu costumo falar o que eu entendi durante o meu processo. Eu entendi que quando você identifica o que te faz bem, eu vou dar o meu exemplo, identifiquei o que me faz bem. O que realmente me faz bem é Deus e minha família. Então sempre quando eu estava mal, no momento ruim, eu voltava lá. Eu voltava para onde? Para o que me faz bem. Eu voltava para Deus, dava minha atenção para Deus, me ajoelhava, direcionava, orava, pedia força, sabedoria naquele momento e lembrava da minha família que estava ali com a esperança que eu tivesse força para chegar até o final. Então tinha que chegar até o final. Eu tinha um filho que não podia crescer sem um pai, eu tinha uma esposa, diga-se de passagem, uma bela esposa. Uau! Que eu não queria deixar ela prematuramente com o status de viúva por aí,
A posse. E eu tinha meus pais que eu não queria dar o desprazer em vida deles terem que enterrar um filho. Então isso tudo pesava muito para mim. Então o que eu digo, olha, identifica o que te faz bem. Bicho, no dia que tu tiver mal, que vai estar mal, você volta lá. Volta lá e busca força. Nossa, é muito, muito bom isso. E é um belo exemplo quando a gente olha na literatura e fala respeite as crenças e valores dos pacientes. Olha aqui, né? Que o André trouxe. Foi justa a fortaleza nos momentos mais difíceis, né? Então, o quanto é importante ouvir de vocês essas confirmações que a gente precisa para continuar seguindo. Mas não foge não. E pra gente? O que você tem para dizer? Eu já falei lá no começo, sejam gente boas. Ok. Você tem que ser gente boa. Rapaz, o paciente soltou uma piada sem graça, ria, ria. Faz toda a diferença. Pensa assim, a gente sempre fala e muitas vezes, se a pessoa, o atendimento tem que ser humanizado. Humanizado é isso, bicho. Humanizado não é empatia, flor da pele ali. É empatia, flor da pele. Vocês não, a Tânia sabe o que a gente passa, né? Ela é paciente também. Sabe aquela piada que você fala assim, não tem uma graça? Nossa, sabe qual é a dica? Você faz só assim, ó. Boa, gostei. Vou pegar essa pra mim. Só que aí é que tá. A partir do momento que eu faço uma piada sem graça e vocês rirem, eu vou continuar contando piada sem graça. E vocês vão estar sempre que rindo. Então, assim, o atendimento humanizado tem que ser realmente levado ao pé da letra. O atendimento humanizado é empatia, como eu falei, a flor da pele. O cara vai estar ali, vai ter dia que eu vou soltar piada, vai ter dia que eu vou dar uma patada. E tá tudo bem para vocês. E vocês têm que voltar no outro dia. Bom dia, senhor André. Como vai hoje? Bom dia, senhor André. Como vai hoje? E o sorriso no rosto. E o sorriso no rosto. Então, eu acho que é bem isso. Não tem como eu estender muito para vocês. Não tem detalhe, não tem fórmula. Como vai ser? Não sei. Cada paciente é diferente. Cada paciente é diferente. Então, quando vocês entrarem numa visita no hospital, o cara não quer o papo. Vocês têm que fazer a visita, tem que evoluir, não é? Não tem que evoluir lá no computador, né? Então é bem isso mesmo. Assim, o recado que eu tenho, mas o meu apreço principalmente são com pacientes, né? O trabalho que eu faço com os caçadores de medula, com a testemunha, eu não falo nem relato, eu falo testemunho que eu dou, porque o que eu faço assim, é testemunho. Eu estou aqui de milagres atrás de milagres atrás de milagres. O que eu digo para o paciente é o seguinte, olha, você tem que fazer o que você consegue fazer. O que nós, seres humanos, podemos fazer. Até o nosso limite. Agora, o impossível, recorra para Deus. A partir do momento que você entender isso, você realmente vai fazer o que você não vai buscar o impossível, você não vai conseguir fazer o impossível. Você tem que buscar algo superior a isso. E é bem isso mesmo. Demais, muito obrigada, André. Tinha uma pergunta exatamente assim, qual recado você daria para os seus pacientes, os pacientes que estão passando por isso, então a gente já cobriu. Eu sei que o nosso tempo está esgotado, mas tem uma que dá para fazer assim, quem quiser levanta a mão e responde, que é bate pronto. Google é uma ajuda ou é um vilão, na opinião de vocês? Doutora Sabrina! Não! Gente, pelo amor de Deus, que me dá taquicardia, também é uma pauta, eu dou bastante palestras sobre isso. A gente tem um dado oficial de que 80% do que existe no Google, na internet, sobre câncer, ou é falso ou não tem nada a ver com a história do paciente. 80%. Fica a dica, gente. Fica a dica aí, saiu só mais uma. Saiu, só rapidinho, saiu no Globo há um mês, mais ou menos, também sobre fake news, falando sobre produtos naturais e outras questões. E eu fiz medicina integrativa, então é um assunto que eu adoro. Mas que o campo mais fértil para essas fake news é o paciente oncológico, porque é um paciente que tem esperança, que quer se agarrar a alguma coisa, muita gente fala alguma coisa no ouvido dele, então ele sai de casa, já dá um saquinho de erva é ótimo, mas assim, para chá, para essas coisas. Opa! Mas assim, realmente é um ponto que me angustia e é só isso. A internet, o Google sim é vilão, mas a internet é um ótimo aliado. Eu lembro que quando eu fui diagnosticado, eu fui buscar na internet pessoas que já passaram por o que eu estava passando. Então foi muito bom. Eu tive acesso a pessoas
que estavam ali totalmente abertos a trocar experiências, e é isso que eu acho importante, é isso que eu faço hoje. Então, procurar informações que realmente são seguras. A Abrale traz informações, no site dela tem ótimas informações, que realmente são informações seguras para o que você está buscando. E buscar pessoas que já passaram pelo que você já passou também traz uma esperança enorme. Procurar profissionais, né, e pacientes, relatos, então saber a fonte. Fonte confiável, né? As fontes das associações de pacientes, das sociedades médicas, de enfermagem, de psicologia, das sociedades de classe, tem informações confiáveis. Então busquem e tentem se munir com um arsenal de qualidade, né, para essa luta, vamos dizer assim. Diga, Caio. E, gente, também procurar realmente no Google diagnóstico e resultado de exame gera muita ansiedade. Então, os pacientes sofrem muito com isso. Por exemplo, no momento do diagnóstico, de procurar o médico, quantos pacientes hoje têm chegado com o impacto de um diagnóstico muito diferente porque viveu ali a procura insana dentro das redes, do Google e do que for, né? Então, isso, na verdade, precipita situações de ansiedade e depressão que são muito importantes e trazem dados importantes também nesse sentido. Então, o cuidado também é psicológico na procura desses dados. Então, gente, por favor, né? Vamos procurar o que nos faz bem, fontes confiáveis, evitar... Fala com o médico primeiro, antes de ver o estado de exame, né? De falar do seu diagnóstico. A equipe multi também está aí para te direcionar. Se tiver um enfermeiro navegador, busque também na sua instituição, que ele também está habilitado a fazer essa parte da educação sobre sua doença, sobre o seu plano de tratamento junto com a equipe médica, para que você possa realmente estar amparado por profissionais que entendem, estudaram, né, sobre o diagnóstico que vocês possam vir a ter e que vocês possam ser acolhidos por um time que poderia ser esse aqui, ó, né? E até o André lá, só de conselheiro nesse time. Ia ser ótimo. E pra gente encerrar com uma pitada gastronômica, vamos dizer assim, porque eu tava comentando isso com o Caio, né? A gente vai envelhecendo e nosso maior prazer vira comer, né, gente? E aí vem uma pergunta sobre comida para você, André. E aí, com seu humor, a gente vai encerrar essa questão das perguntas por causa do nosso tempo. Como foi a sua relação com a alimentação no seu período de tratamento? E se você teve um acompanhamento? É até importante trazer, a gente não teve nesse painel um Nutri, e aí você pode representar um pouquinho para a gente. Eu fui obrigado a ter acompanhamento, porque eu tive rejeição, o GVHD, e eu tinha que tomar corticóide. Aí, corticóide, eu tinha reação que a minha glicemia subia. Subia muito alto. Então, mudava tudo a alimentação. Imagina só, você está tomando corticóide, tem que mudar a alimentação, e corticóide faz você comer até as paredes. Isso. Então, foi muito difícil. Eu tinha que fazer acompanhamento com nutricionista, nutrólogo, tudo muito, tomar insulina por conta disso. Realmente foi muito difícil. Aí, quando as coisas foram passando, realmente o meu prazer era a comida. Realmente eu engordei muito, meu prazer era comida. Realmente eu engordei muito, até que em dezembro passado, de 2021, para completar, eu infartei. Nossa, são poucas emoções, né, gente? Eu infartei, coloquei um stent e aí tive que mudar a alimentação, colesterol, etc e tal. Aí hoje eu estou aqui mais fininho, muito por conta, aí eu tive que mudar de novo, voltar para acompanhamento, agora muito mais sério, porque agora sim, se foi me dada uma chance, foi dada de novo. Quantos bilhetes premiados, né, André? Foi dada de novo e agora sim, eu tenho que realmente fazer jus ao que está sendo dado, a bênção que eu estou recebendo, eu também não posso extrapolar. Quando não sou nem gato, não tenho nem 7 vidas. Algumas Mas o acompanhamento, voltando, assim, realmente é muito importante. Procure um profissional e tem nutricionistas que fazem acompanhamento com pacientes oncológicos, que ele sabe o que você está passando e o que você precisa. Não é só emagrecer, é você realmente ter saúde. Ter saúde, isso. E agora conta que todo mundo tem medo também. Dá para se alimentar saudavelmente de uma forma gostosa? Vai dar. Hora da verdade. Equilíbrio é tudo. Você pede um sanduíche e bota uma Coca Zero, por exemplo. Eu acho, mas não, não sei se essa era a resposta que você queria, não. Não, eu acho que é tudo um equilíbrio, né? Toda essa vida, né, não, mas eu tô levando o extremo, é porque dá realmente para você fazer. Não dá. O que você não pode é extrapolar. Eu aprendi que você pode realmente ter um pouco mais da sua alimentação saudável e quando você quiser comer uma coisa realmente gostosa, altamente calórica,
você come, mas você não pode ser a sua alimentação principal. Isso, ó, é isso que eu queria ouvir, gente. Mas eu não podia dizer. Cheguei. Lindo. Dei o exemplo. Check it. A alimentação do André, o movimento da Tânia, a prática integrativa da doutora Sabrina, né? E a rede no quarto. A rede no quarto. Sucesso. Vamos fazer um projeto, né? Fica Vamos fazer um projeto. Fica aqui os Com hospitais, mais assim, redes nos é hospitais. qualidade de vida. Qualidade de vida. Gente, a gente tem que encerrar por causa do tempo, mas assim, um bate-papo muito gostoso, muito enriquecedor. Cada um de vocês, assim, me tocou de uma forma diferente e especial. Eu agradeço por esse momento. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui conosco. E lembrar que o TJCC continua, que as próximas palestras serão início às 11 horas, que vocês um recado da organização para vocês aproveitarem e visitarem as áreas dos estandes, as ações interativas que tem aí fora, e também a carreta de detecção precoce, né? Para câncer de mama, que é uma iniciativa maravilhosa, que realmente pode salvar vidas, porque diagnóstico precoce em câncer de mama salva vidas. E está sendo organizada pela Américas Amigas, está aqui no Shopping D&D. Não sei se vocês viram logo na entrada, né? Tem uma carreta linda, toda adesivada, que está fazendo exames gratuitos para as mulheres. Então, quem não está com os exames em dia, dá uma corridinha, vai lá embaixo. Quem tem uma amiga que também não está, uma vizinha, uma conhecida, um familiar, liga, manda uma mensagem, porque essa oportunidade ela é única, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês. Nós vamos encerrar por aqui. Fiquem conosco. Um abraço.